Boa tarde, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Pessoal, eu quero falar de três grandes nomes da literatura de 30, tá? Nós vamos trabalhar José Lins do Rego, Jorge Amado e Érico Veríssimo, ok? Como eu falei antes para vocês, a literatura de 30, chamada também literatura engajada, né? Por quê? Porque os autores, eles discutem importantes temas, né? Como, por exemplo, a seca, o coronelismo, né? A questão dos grandes donos de terra. E aí nós vamos trabalhar aqui José Lins do Rego, também voltado para literatura voltada para a questão do Nordeste, né? Bom, primeiro José Lins do Rego, ele foi criado no engenho do seu avô, né? Seu avô materno. Ele testemunhou em sua infância e adolescência os últimos lampejos da tradição fundamentada no sistema latifundiário, patriarcal e escravocrata. Eu estou me referindo aqui ao ciclo da cana-de-açúcar, que ocorreu no século XVI e XVII. Como vocês sabem, a base da economia do nosso país aqui, no século XVI e século XVII, era a produção, né, de açúcar. Tá? Era a produção de açúcar. Então, o Brasil, por muito tempo, a nossa economia ela foi impulsionada através da produção do açúcar, que era vendido para a Europa. O açúcar era nessa época o ouro branco, né? Então, essa era a base da nossa economia. E José Lins do Rego, ele já pega o finalzinho desse ciclo, que já é o período da decadência desse sistema, né? Desse sistema patriarcal, né? Que era o ciclo da cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar ela entra em um profundo declínio, a economia, até porque os holandeses tomam conta ali das Ilhas Canárias e começam a plantar e vender o açúcar mais barato, né? Então, aquela questão da oferta e da procura. Então, se eles vendem mais barato, então a nossa economia entra em crise, a economia açucareira. Então, nós estamos aqui num período em que José Lins do Rego, criado ali pelo seu avô materno, ele presencia essa questão dessa decadência. Então, como eu falei antes para vocês, esse sistema patriarcal do período do ciclo da cana-de-açúcar ainda se utilizava a mão de obra escrava, né? Logo depois veio a questão do café lá para o sul do país, e aí a nossa economia muda do ciclo do açúcar para o ciclo do café. E isso a gente vai tratar em outra aula, né? Muito bem. Essa experiência de José Lins do Rego, ela marca a sua obra literária. E essa obra literária concilia ficção e memória. Né? Alguns estudiosos da literatura dizem que parte dessa história não era só ficção, eram memórias de José Lins do Rego. Quer dizer que essas histórias, algumas delas foram baseadas em algo que aconteceu de fato, né? Bom, a linguagem era a linguagem utilizada por José Lins do Rego em sua obra era uma linguagem fluida e popular. O autor apresenta aqui a vida dos mangues, dos engenhos, as usinas e diversos aspectos, né? E aí nós vamos dividir essas obras, de acordo com o próprio autor, essas obras dele se agrupam, né? Essas obras de ficção se agrupam em três partes. Primeiro, o ciclo da cana-de-açúcar. No ciclo da cana-de-açúcar nós temos a obra O Menino de Engenho, de 1932, Doidinho, de 1933, Mangue, de 1934, Usina, de 1936. E, por fim, Fogo Morto, em 1946. Né? Essas são as obras referentes ao ciclo da cana-de-açúcar. E aí, o segundo ciclo é o ciclo do cangaço. A gente vai ver aqui o ciclo do cangaço, e aí entra a questão do misticismo e seca, como Pedra Bonita, 1938, e Cangaceiro, em 1953. E aí, por fim, vem as obras independentes vinculadas a esses dois ciclos, tanto o da cana-de-açúcar como o ciclo do cangaço, que nós podemos citar. O Moleque Ricardo, de 1934, Pureza, 1927, Riacho Doce,
1939. E desvinculado desse ciclo, nós temos aqui Água Mãe de 1941 e Eurídice, 1947, né? Esse Riacho Doce, ele foi adaptado até para a televisão, né? Foi adaptado para a televisão, não me lembro a época, mas foi adaptado, né? Eles fizeram um seriado, Riacho Doce, muito bom a minissérie, né? Não foi seriado, foi uma minissérie. E aí nós falamos aqui talvez a mais importante obra foi o Fogo Morto, né? Esse Fogo Morto é um romance síntese da ficção José Lins do Rego. Fogo Morto articula-se em torno do tema central de suas obras, a decadência dos engenhos nordestinos e suas implicações sociais. Esse romance, gente, que você vai conhecer neste capítulo aqui, ele é dividido em 3 partes. Por exemplo, na primeira parte, o mestre José de Amaro, nessa primeira parte, o mestre José de Amaro concentra-se no drama desse homem, que se orgulha de sua profissão de celeiro e sofre com a loucura da filha e com a luta contra o coronel Lula, que queria tirá-lo da fazenda. Já na segunda parte da obra, que trata do engenho de seu Lula, narra a história da ascensão do engenho Santa Fé, construída pelo capitão Tomás Cabral de Melo, próximo à cidade de Pilar, na Paraíba, e da decadência desse engenho nas mãos de seu genro, o Luiz César de Holanda. Luiz César de Holanda Chacon, o coronel Lula, né? E na terceira parte dessa obra, Fogo Morto, nós vamos tratar do Capitão Vitorino. O Capitão Vitorino é dado, destaca essa personagem como um tipo de quixotesco, né? Que em suas andanças de engenho em engenho, defende incansavelmente os injustiçados, sejam eles poderosos ou desvalidos. A inter-relação entre as personagens confere unidade a essa obra e apresenta uma visão sintética da paisagem e da realidade humana social da zona açucareira do Nordeste, né? E aí nós temos aqui um pouco aqui de quem é José Lins do Rego. Ele é descendente dos senhores de engenho, nasceu no município de Pilar, na Paraíba, cursou direito em Recife, onde se aproximou dos intelectuais modernistas, como o Gilberto Freire, o José Américo de Almeida, né? Poucos anos depois, em Maceió, ele conviveu também com o grande monstro da literatura Graciliano Ramos, né? Jorge de Lima e Raquel de Queiroz, que foram nomes importantes desse período modernista, os modernistas da década de 30, né? Em 1935, ele muda para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do país, né? Onde ele participou ativamente da vida literária. Além de romances, o autor também, gente, ele produziu crônicas, ensaios de literatura infantil e foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1955, antes de morrer, né? E aí nós temos aí na página 131, nós temos um texto aí, que vocês vão ler um pouco mais tarde, né? O Engenho do seu Lula, tá? Vocês leiam aí no livro de vocês, e logo após essa leitura, vocês vão responder esse exercício que vem logo depois, tá certo? Aí nós temos aqui o Jorge Amado. Jorge Amado é um dos grandes nomes também desse período da literatura de 30, né? Os primeiros livros de Jorge Amado se destacaram pela sua linguagem simples e direta, permeada de um tom poético. Ele também sobressai no caráter político-social, marcado pela denúncia da miséria e opressão das classes populares, né? Então, como eu disse para vocês, essa literatura de 30, ela é uma literatura engajada porque ela trata dessas temáticas. Eles fazem essa denúncia social, né? E não foi diferente com o Jorge Amado, né? Bom, então, esses romances, gente, da década de 1930 a 1940, como Jubiabá, 1905, Mar Morto, 1906, Capitães da Areia, que é uma obra
importante também do Jorge, né, do Jorge Amado, de 1937, Terra Sem Fim, 1942, além de apresentar preocupação social típica do romance de 30, eles também manifestaram tendências políticas do autor, que nesse período era afiliado ao Partido Comunista, que era o PCB, né? E com a publicação de obras como Gabriela, Cravo e Canela, em 1958, Dona Flor e Seus Dois Maridos e Tieta do Agreste. Essas três obras elas foram adaptadas para a TV, né? Se transformaram em novelas, em minisséries, né? Então a gente verifica aqui uma nova fase da produção literária, voltada não mais para as denúncias sociais, mas sim para as crônicas de costumes de ambientação regional. Aqui nessas obras, o Jorge Amado, como Dona Flor e Seus Dois Maridos, Tieta do Agreste, eles tratam dos costumes de ambientação regional aqui da região Nordeste, na qual afloram o pitoresco e a sensualidade, né? Tieta do Agreste, por exemplo, Dona Flor e Seus Dois Maridos e Gabriela, Cravo e Canela, são obras que mostram uma certa sensualidade. Eu me lembro que quando a novela Tieta do Agreste e até mesmo Dona Flor e Seus Dois Maridos passaram na TV, ela era proibida para menores de 16 anos, né? Então as crianças não assistiam naquela época por ter essa conotação mais sensual, de mostrar a questão do nudismo, a questão da traição. Então eram obras que tratam dos costumes de uma determinada região. Tá? Aqui não se fala mais das denúncias sociais. Então parte da crítica literária questiona o valor da obra de Jorge Amado, né? Por conta de quê? Por conta do seu caráter militante de determinados romances, né? Ou seja, pela espontaneidade de sua linguagem, seja pelo tom pitoresco e erótico, né? Porque há um grau muito grande de erotismo nessas obras dele, erótico dessas narrativas dele, né? Independente das críticas, sua obra é amplamente conhecida no Brasil e no exterior, tendo sido traduzida para mais de 40 línguas. Então, é uma obra importante, porque, na verdade, a crítica literária ela questiona essa obra de Jorge Amado por conta da sua postura política, né? Era ligado à questão do Partido Comunista e etc, etc. O certo é que essas obras dele foram obras que tiveram grande repercussão no mundo todo, né? Como vocês viram aqui, essas obras foram traduzidas em mais de 40 línguas, então é uma obra boa, né? A obra Capitães da Areia, né? Esse romance aqui, gente, ele narra episódios da vida de dezenas de menores de 8 e 16 anos que, abandonados à marginalidade, cometem delitos para sobreviver. Em razão de ocupar um trapiche, né? Ou seja, um velho armazém diante do qual se estendia o areal do Cais de Salvador, são chamados Capitães da Areia. Entre os protagonistas dessa obra estão o jovem Pedro Bala, que é o líder do grupo, João José João José, o professor, o único entre eles que sabe ler, né? E era chamado de professor. Unidos por códigos de lealdade e fidelidade, contam somente com a ajuda do padre e uma mãe de santo, né? E aí nós temos aí no foco do texto um trechozinho dessa obra, que vocês também deverão ler e depois responder as questões a esse respeito, tá certo? Então nós vamos parar por aqui e uma boa tarde para vocês.